Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os Críticos. Ou seja, mais uma vez, você está em boa companhia, meu rapa. Seja bem-vindo a um Crítico especial. Esse aqui nós vamos dedicar unicamente a falar de um lançamento que chegou aos cinemas hoje. Hoje, vamos localizar, 4 de agosto, estreou Desaparecidos, uma produção da Coreia do Sul, lançado pela A2 Filmes, né, nos cinemas nacionais. Imagino que a A2 também, em algum momento, vai levar para o streaming, para as outras plataformas. E para falar deste filme, que é um filme surpreendente, não desdenhe desse filme, porque esse filme tem, como eu gosto de dizer, não é muito boa a frase, mas o filme tem pedigree, ou seja, o filme tem qualidade, o filme tem características boas. E para defender este osso, aqui está André Cavallini, Guia de Terror ou Guia Prático de Terror, vocês escolhem. Vocês escolhem, fica escolhe. a gosto do freguês. Aqui é assim, a gente não decide nada, aqui os outros que decidem. Exatamente. O que nós vamos fazer? O que nós vamos... Tudo bem, André? Como está Hoje você? é dia de fazer bolo, é isso? Ah, não, hoje é de crítica, né? Hoje é dia de crítica. Na verdade, eu precisaria cozinhar daqui a pouco, mas tudo bem. A gente vai tentar fazer o seguinte: o próximo vídeo vai tentar aliar gastronomia com cinema. Uhum. A gente vai harmonizar cinema e gastronomia. Preciso chamar alguém que entenda. Você gosta de comer, que eu sei, mas produzir Sim. comida, você produz? Depende. Eu sou bom fazedor de lanches. Sou mesmo. Pães. Ah, puxa! Nossa Senhora! Assim, tão elaborado, assim, um sanduíche elaborado, né? Deve ser um negócio, né? Gourmetizado. Gourmetizado, pastrame, maionese Sim. de ervas, essas coisas. Eu, como Masterchef, sou um ótimo fã de terror. Então vamos... Olha, de terror, você sabe que você está sempre aqui, assim, nos pensamentos. Sim. Mas eu quero que você exercite agora a sua veia de crítico, a sua veia... cinematográfico. De especializado, profissional especializado com 3 décadas, né? Eu ouvi dizer, 3 né? décadas. Não fui eu que falei, foi você mesmo que falou. Sim. Então, só para localizar uma coisa para quem está nos assistindo, gente, esse aqui é o portal Cricríticos, tá? Cricríticos.com. Essa crítica acabou de subir, né? Nós estamos vendo a crítica do Desaparecidos, escrita por o querido André Cavallini. Vocês podem acessá-la, né? Tá? Eu não vou mostrar muita coisa, porque senão fica sem graça, né? A gente fica lendo e não vai, né? Aliás, André, parabéns aqui. Você está dentre as mais lidas também, Cristiane F. Cristiane F. Né? Tá, é o segundo mais lido, e até outro. E a Lenda do Cavaleiro Negro, olha aí, ó. Você está emplacando os trendings aí, ó, que beleza, né? Estamos aqui para isso. Exatamente. Bom, você tem aqui a crítica do filme, né? Você tem o trailer disponível, você tem as notas, os prós, os contras, a análise da crítica feita com propriedade pelo André. E agora, vai falar. Agora é a hora de vamos conversar sobre. A gente falar sobre essa. Né? Pô, exatamente, tem que justificar o seu régio salário, né? Desaparecidos, eu vou dar uma linha rápida, é uma produção da Coreia do Sul, certo? Mas, veja, ambientada na Coreia do Sul, mas é uma coprodução, na verdade, entre França e Coreia do Sul, né? Você está me ouvindo? Você está dando umas picotadas de áudio, meu filho. André... Bom, isso acontece com bastante frequência nessa região do planeta, né? Então, enquanto o André não se junta a nós novamente, André, se você voltar, avise, por gentileza. A gente vai falar do Desaparecidos, como eu disse, é uma mistura da escola francesa e da escola coreana de cinema, da Coreia do Sul, né? O filme é dirigido por o Denis Derku, estrelado pela Olga Kurilenko. E o que isso importa? Importa que você saia um pouquinho aí nossa querida Olga Kurilenko, você sai um pouquinho do mainstream, né? Você sai um pouquinho da produção americana, principalmente, e você passa a ter outras opções
né, de produção de filmes, de histórias bem contadas, né, de histórias bem organizadas, né, que é o caso do Desaparecidos. No filme, no Desaparecidos, a Olga Kurylenko, ela é uma médica que tem lá um trauma no passado que a aproxima mais do campo de pesquisa, o campo mais de medicina forense. Ela está em Seul vamos ver se o André se junta. Voltaste? Estou aqui. Ah, então tá. Eu estava dando uma descrição rápida, né, do filme, estava contando que a Olga Kurylenko faz uma médica, né, que está em palestra, né, em Seul, e ela é chamada pela polícia local para ver se ela conseguia contribuir na identificação de um cadáver, né, de uma mulher que já estava em um estado avançado de decomposição. Sim. E parece que ela tem uma técnica revolucionária que permitiria chegar às digitais da falecida, não é? Seria uma chance, né? Do tipo, um tiro no escuro para eles lá. Exatamente. Mas, né? Tipo, é uma oportunidade, né? Porque eles não sabem muito bem o que se passou com a vítima. Não, eles sabem que ela morreu de alguma... Eles não sabem como ela morreu. Sim. Mas ela foi anestesiada, tem umas marcas no corpo. Tem umas perfurações, né? De propósito, eles deram uma estragada nas mãos dela para ela não ser identificada, né? E aí, não bom... dá certo? A técnica, obviamente, assim, nós não teríamos a trama, né? Sim. O antagonismo. O antagonismo, a gente não descobre o nome desse cidadão, certo? É só o chefe, né? O chefe. É o chefe. Uhum. Esse cara comanda uma operação de tráfico de órgãos, né? Você vai descobrindo isso assim, bem... E é muito elaborado. Você descobre rapidamente, né? Você descobre rapidamente que é tráfico de órgãos, né? Mas aí você não sabe da relação dessa organização com a vítima, você vai descobrindo aos poucos. Sim, nem com o interlocutor ali, né? O médico que faz as coisas, a gente não conhece a dinâmica de lá. Exatamente. Mas aos poucos a gente vai... Esse médico aí, esse aí é o capangão. Essa é uma cena, aliás, muito... Eu acho forte. Eu falava com o André que eu não acho que o cinema americano, por exemplo, realizaria... Poderia até realizar, não sei se ele, né, divulgaria essa cena. Nem o Tarantino faria isso. Eu acho que não, porque é assim, o cara está apontando uma arma para uma mulher grávida. Que está sedada numa mesa de cirurgia. Esse é o esquema. Não sei se vocês conseguem ver, tem um pezinho ali no outro canto, na outra mesa. O médico, ele mantém um paciente. Podemos contar isso, André? Acho que sim, porque a gente pode contar. Porque eles têm, assim, eu acho que é bom para explicar o valor que eles dão para a vida, que é 0. Exatamente. Que é o seguinte, eles precisam de duas pessoas vivas, né? Eles trabalham mesmo tipo sanguíneo, eles trabalham por encomenda, então é fígado, coração, o órgão que, né? Placenta. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Que a placenta ela está muito rica na produção de células tronco. Então, isso é muito bem-vindo, né, no transplante de órgãos, enfim. Sim. Então, por isso que eles fazem vítimas também em mulheres grávidas. Exato. Então, elas ficam alinhadas, paralelas, uma passando sangue para a outra, e o cara vai lá e opera a pessoa, e extrai o que for necessário, né? Sim. E depois eles desovam as duas, né? Tipo, desovam as duas, exatamente. Acabou. E é assim... a gente sabe, né? Já cansou de fazer essa piada, né? Puta, quanto será que vale um olho no mercado paralelo, né? Eu vou vender um rim no mercado paralelo e não sei o que lá. É um mercado rico, porque você tem muita espera, né? Pelos exatamente isso. E os caras ali... não tem escolha, né, Roger? O negócio é assim, não. Pobres e ricos estão na mesma fila, né? Exatamente. E aí você tem que obter meios, e é o que os caras organizam, né? Exato. Os meios para saber. O esquema deles é incrível, assim. E na hora gente, só para vocês entenderem, a gente não está dando spoiler, porque a gente já, com 15 minutos de filme, já sabe que morreu uma pessoa, que a médica veio da França, que existe uma rede de tráfico e que tem um médico envolvido, sabe? A gente já logo de cara sabe isso.
É como se nós estivéssemos vendo a mão dos 2 jogadores, né, Roger? Exatamente. E aí a gente vai acompanhando o jogo de cartas. A gente vai acompanhando Exatamente. o que cada um faz com a informação que tem. É muito. E acho que isso é uma dinâmica fantástica, que a gente não vê normalmente nos filmes. Então, exatamente. Por isso que eu falei, brinquei com a história do pedigree, mas é por isso. Porque, inclusive, nada disso que a gente está falando estraga a narrativa. Você vai ser capturado se você se permitir, claro, se você for com o pé atrás, porque em coreano, não esquece, então melhor não começar. Mas dá uma chance, porque o filme ele cativa, ele tem um clima bom de suspense, ele tem um grau de violência, ele só não desenvolve bem assim uma relação amorosa entre os personagens principais, é uma coisa que fica meio induzida, né? Você não tem uma confirmação disso, você presume que. Bom, Olga Kurilenko, então, ela ajuda a polícia, eles vão, né? Ela vai da melhor maneira enquanto vai fazendo lá as palestras dela, tal. Ela fica muito próxima desse policial que está mais ao centro, com quem ela acaba tendo que é o detetive Park. Uma relação mais de afeto, né? Assim, de interesse. Parece uma empatia, né? Aí daqui a pouco você percebe que eles começam a criar um clima entre eles, mas a gente não temos confirmação disso. E como vocês podem ver, é uma equipe grande investigando, os caras parecem ágeis, né? Lá, né? Numa cidade como Seul, que é uma metrópole, aquela história toda, né? Quem mora em São Paulo como nós sabe que é difícil, às vezes, a agilidade na polícia, mas lá parece que as coisas até que funcionam, né? O nosso querido, o homem das armas aí, o capanga do chefe, ele realmente é mau. Sim, esse realmente é mau. Ele é mau. E ele é realmente frio, né? Ele deixa bem claro isso pro médico, a hora que ele tem que ameaçar o médico. E, olha, filho, para mim... E você vê que ele quase não move o músculo, né? Ele é ameaçador, ele impõe a presença da violência sem ser violento. É muito engraçado isso. Mas tem uma hora que a Olga pergunta para uma outra personagem, uma outra mulher, e ela fala assim, eu sei que vocês, coreanos, não têm por hábito expressar emoções. Você lembra dessa? Sim, então, acho que tem uma coisa da cultura também. Sim. Mas, em especial, esse cara é uma pedra de gelo, né? Vocês podem ver. Um cara que opera uma arma como essa, com uma mira telescópica desse porte aí, ele tem que ser frio, né? Senão ele nem acerta o alvo, não é verdade? Não costuma desperdiçar balas. E não mesmo, ele é bom, hein? Ele é bom. Bom, aí vemos... É o Park com a hélice, né? Exatamente. Aí temos uma personagem também de certa relevância aí na trama, mas a gente vai deixar o resto em aberto. Eu queria só lembrar, o André vai fazer a crítica propriamente dita, eu só queria lembrar uma coisa. Olga Kurilenko, ela é ucraniana ou russa, você sabe? Ucraniana. Então, ucraniana, tadinha, nessa fase de guerra Rússia-Ucrânia, você imagina que ela merece todo o apoio. Então, ela fala francês, ela fala inglês, mas ela não se arrisca no coreano. O Park... Não, no filme ela fala, né? Ela fica alternando. No filme ela fala inglês, francês e brinca um pouco com o coreano. O coreano. O Park fala o coreano e, obviamente, ele fala o inglês para se comunicar com ela. Essa intérprete, né? Essa Alice é uma intérprete para o coreano. Na verdade, não, eu errei, tá? Essa moça de costas não é a Alice, ela é a intérprete, digamos ela, né? É verdade. Então, essa realmente é a intérprete. Essa cena é a cena que a Alice chega pela primeira vez à delegacia, ao ML, e aí o Park impede que a intérprete entre, né? E aí ele pede para ela ficar lá porque é confidencial, ela não pode ver. Exatamente. Essa cena. E tem a curiosidade na palestra, no local onde a personagem da Olga está trabalhando, teoricamente, você acompanha o áudio de 2 palestras em momentos diferentes, uma falada em português de Portugal e outra falada em português do Rio de Janeiro, que é outra Eu achei isso lindo, bicho. Achei tão legal. Cara, se eu pudesse chegar perto de algum realizador, eu assim, quem teve a ideia? Porque é inusitadíssimo, né? Sim.
Falando de DNA, falando de preservação de DNA, de localização de informações, é muito louco. Eu achei legal, achei um é uma das poucas referências que a gente ouve do Brasil sem ser de samba. E é sudeste asiático, né? Quer dizer, assim, eu não tem obrigação nenhuma, né? Qual a colônia? Tem colônia, Macau, né? Acho que Macau fala português, Macau. Mas vai na península do lado ali, enfim. Mas, enfim, é uma curiosidade apenas. André, vamos lá. Defenda Desaparecidos para o nosso querido espectador. Bom, na crítica do site, como o Rogério já mostrou, eu dei nota 4 de 5 para o filme. Porque eu achei realmente que o filme foi muito bem construído. Ele foi baseado num livro, num romance do Peter May, que é um autor já ativo há um tempo, que escreve thrillers, né? E ele escreveu esse The Killing Room. Aqui no Brasil não foi traduzido, existe no Amazon, mas em inglês. Não li o livro, tá bom? Não sei dizer se tem a ver com a história ou não. Estou só dando essa informação para saberem que essa história já vem, não é de hoje, é uma história que já é literatura e tal. E ela aborda um aspecto que a gente não está acostumado a ver, que seria Seul primeiro. A gente não está acostumado a ver Seul dessa forma, como uma capital, como uma metrópole, né, Rogério? Como um lugar que tem essa vida fluida, como São Paulo tem, e como a gente está acostumado a ver Nova York, Los Angeles, nos outros filmes, Paris até. Sim. E aí você tem essa perspectiva contada pela lente de um cineasta francês, que está acostumado a capturar o ambiente como parte da história. Então a gente tem, em primeiro lugar, que eu achei ótimo, né, foi isso, a gente tem a cidade vivendo junto ali. Então a gente vai conhecer o lugar onde o corpo foi encontrado, que é uma área que parece de favela, parece meio... Não é favela, vai. A área de desova, campo. Né? A área de desova. Literalmente uma área de desova, como se fosse o tribunal do PCC, né? Tipo, tá lá no terreno baldio, perto de um córrego, né? E você tem essa coisa da construção da cultura, cenas em que eles passeiam pela cidade, cenas que eles chegam na cidade. Tem um negócio das chinesas que chegam para trabalhar como mão de obra, para fazer trabalhos que as coreanas não querem fazer, ou é muito pouco o salário para eles fazerem, então eles contratam essas imigrantes chinesas que chegam, às vezes, ilegalmente, né? E eles falam que é como se eles fossem mão de obra gado, assim, um negócio de jogar fora. E a crueza, como eles falam disso, inclusive quando eles falam dos assassinos, né, do pessoal que está extraindo os órgãos, que é literalmente gado. As pessoas parecem que estão lá e não são pessoas, né? O sujeito que recruta essas mulheres chinesas, né? Que faz a contratação, né? Olha, você vai trabalhar na casa tal e não sei o que lá. Ele as trata, ele não tem o menor interesse, não as trata como ser humano. Ele as trata como número, né? Exato. E quando a polícia vai atrás do rastro dessa moça, ela não tem rastro praticamente. Ela tem pontos de referência, de chegada, de ter trabalhado em algum lugar, mas não tem registro nenhum. Ou seja, a pista morre ali. Se não fosse um evento, que eu não vou contar para não dar spoiler, ao longo da trama, que dá atenção para esse movimento, a gente não ia nem perceber que ele acontece. Exatamente. Né? Porque o jeito como ele trata as mulheres lá, tipo, você vai, não quero saber, tem que estar em tal lugar, não foi ainda, sabe? Tipo, é muito grosso, né? Sim, curto e grosso, né? Sabe? E aí tem essa coisa que eu achei fantástica também, viu, Rogério? De uma cultura que a gente não está habituado a ver, e é muito semelhante ao que a gente vê aqui também, né? Quebrando aquela ideia de que lá a Coreia tem uma cara muito melhor que a nossa. Na verdade, eles são muito parecidos com o Brasil nesse sentido. Sim, né? Todos os povos têm algum traço semelhante e tem algum traço que é completamente diferente. Não tem, talvez assim, transem bem ou mal, questão da emoção, né? O pessoal fala que os povos orientais, eles costumam ser mais frios, mais distantes, porque eles... Então, tudo bem, é um traço de cultura, o Brasil é super caloroso, mas assim, o escocês é caloroso, né, o irlandês, o canadense, o cara da Nova Zelândia, neozelandês,
deu uma travada aqui. Então, assim, não é somos, né, um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Não, tá bom, tem umas vantagens desse tipo, mas tem tanta gente, tem tanto povo interessante para conhecer, e o que é mais legal, como o André destacou, a cinematografia, às vezes, consegue colocar alguns desses elementos na tela, sim, né? O personagem da Olga Kurylenko vai experimentar a culinária de rua, né? Você Exatamente. Sabe que você tem programas dedicados à culinária de rua no mundo, né? Um gastrônomo, um cara que manja de comida, vai comer comida de rua. Veio para o Brasil, veio para São Paulo comer o famoso churrasquinho grego lá do centro da cidade de São Paulo. Você já viu esse churrasquinho de perto, não, André? Pô? Fica aquela torre de carne lá e o cara fatiando. Sim. E você sente o cheiro de longe. Exatamente, super condimentado e tudo mais. Eu não estou defendendo o churrasquinho grego, calma. Estou falando que o cara vem. Então, assim, várias qualidades, né? Vários pontos, né? Desaparecidos têm essas possibilidades. Eu acho que é um entretenimento bem rico. Sim, e no sentido, assim, tem essa coisa da riqueza cultural, né? Sim. E quem gosta de cinema, por ser cinema, vai atrás disso, né? Vai atrás de trilha sonora, fotografia, cultura, histórias que trazem coisas fora do nosso dia a dia, ou que vão mostrar coisas que você tem curiosidade de saber, né? Que tem a sua atenção. Se você não está nesse nicho, e você não tem esse paladar, digamos, para um cinema mais elaborado, você gosta de entretenimento, também vai encontrar aqui. Porque aqui você tem uma história de perseguição. Como eu falei, você já sabe, as cartas estão na mão dos dois lados, do assassino e da polícia. Você sabe já. Você sabe quem é o assassino, sabe como são feitas as coisas, mas você fica curioso de saber como que vai acontecer o choque, né? Como que a polícia vai chegar até os caras? Como que vai ser esse desdobramento? E essa trama é muito legal. E é uma questão que ela tem um tempero, né? Que é outro ponto positivo, que é o lance das histórias vão se colando, né? A história da médica cola com a do policial, que cola com a da intérprete, que cola com a do médico, que cola com a do mafioso, que cola com a do capanga, saca? Tipo, elas vão empilhando. Alguém se dedicou, alguém parou para pensar, não escreveu numa tacada só. Exatamente isso. Meditou na coisa. Exato. E aí acontece a falha do filme, que na minha opinião acontece, que seria a quinta estrela que está faltando na crítica, que é a duração do filme. Porque ele você curto. Mencionou isso, né? Ele é um filme curto, ele tem 82 minutos, 85 minutos, uma coisa assim. Nossa, não chega a dar 90 minutos. E passa assim. Eu vi que é meio abrupto, é abrupto. Tanto que assim, eles vão aos finalmente, né? Assim, exato, o filme vai até o pico vai no clímax e de repente. Quando você tem uma perseguição policial no cinema americano, é um exemplo, tá bom? Uhum. Quando você tem uma perseguição policial no cinema americano, eles enrolam. São as barrigas, né? Normalmente não é resolvido o conflito entre o bandido e o mocinho, não é resolvido na primeira perseguição. Normalmente o mocinho fica a ver navios na primeira perseguição. Aí você já sabe que vem uma segunda tentativa. Né? O cinema coreano ele não enrola, viu? Eu acho honesto isso daí, inclusive. Sim. E se você for pensar nesse negócio dos atos, né, do cinema, tudo, são escolas diferentes. Então a gente não pode enxergar pela ótica do herói, porque nesse caso você tem o conflito de partes ali, do tipo, o detetive chega uma hora que tem uma motivação pessoal, a médica tem uma motivação pessoal. Não vou entrar no mérito, para também não estragar, né, na spoiler do filme. Mas existe uma hora que o filme chega no pico, e isso dá mais ou menos a metade do filme, quando você já fala assim, putz, eles mataram a charada. Mas e como é que eles vão chegar nos finalmente de prender ou, enfim, confrontar os caras? E aí você tem eles chegam nesse patamar e ficam no patamar. Você fica tenso, porque você vê as coisas acontecendo e as coisas mudando e as reviravoltas que você não espera que vai acontecer, né? Que a gente estava falando antes de gravar. Não vamos falar sobre isso agora para não dar, já, né, não estragar, mas de repente a história se resolve. Aí você fica aquela cara do tipo, nossa, acabou. Não que falte coisa, não é isso, eles concluem a história. Mas você fala, putz, cara, podia ter feito
20 minutos a mais. É questão da sensibilidade do consumidor. É como você comer um prato com mais tempero, menos tempero. Exatamente né? isso. Você tem que entrar no prato. Você não tem tempo, usando esse jargão, né, da culinária que a gente está brincando, de saborear o filme. Exatamente. É um bom filme, é um filme que te prende, é legal, tem atores bons. Eu gosto da Ava por elenco, tá? Porque eu acho ela muito versátil. Mas ela não é uma boa atriz. Mas ela é versátil. Não. Ela tá num ela tá filme... em todo lugar. Tem um filme chamado A Princesa, que eu não lembro Sim. se é do... É Prime? Acho que é Prime. É do Star, eu acho. Do Star Plus, Star. ou então é de um dos canais que você aluga pelo Prime. Ele é estrelado pela Joey King, que é Isso essa mesmo. menina que está no Trem Bala, que também estreou hoje. Aliás, parênteses, Trem Bala também é baseado em livros, só que é um livro japonês, e também ele assim, só que foi para o cinema americano, e o cinema americano fez adaptações. Isso a gente conversa num outro momento. Mas a Olga Kurylenko trabalha na Princesa. Ela tá caricata, assim, tá uma vilã over, sabe? Assim. E ela já fez esse vilão antes. Sim, exatamente. Eu adoro, por exemplo, o Hitman. Sim. O do Timothy Olyphant. Lá, foi a primeira versão. Outro game. Sim. A gente falou de game legal. Agora há pouco. Outro game. Hitman, a Olga trabalha. Ela trabalha no Oblivion. Tem várias produções. 007. 007, exatamente. O do... Tem um filme muito legal que eu vi com ela de terror também, chamado Quantum of Solace, ela fez. Qual que é? Desculpa. Quantum of Solace, isso mesmo. Qual que ela fez de terror? Ou seja, é uma pessoa versátil. Sim. Né? Então, passou pelo grande produção, passa pelo cinema mais independente. Sim. Ela é mocinha, ela é vilã, ela é coadjuvante, ela é protagonista, saca? Ela flutua. E eu acho isso legal, porque dá uma dinâmica para o ator. E ainda mais ela que fala vários idiomas. Então ela caiu no papel, ela deu a profundidade necessária do papel. Não foi cobrado demais. Exatamente, entendeu? Não foi cobrado, mas estava pensando exatamente isso. Ela estava mais relaxada. Se o filme fosse mais longo, ela não conseguisse acompanhar o personagem, que é um personagem profundo, né? Você percebe, além da experiência dela, né? Quer dizer, deixa eu refazer. Você sabe que ela tem experiência, ela tem um nome, Sim. já tem uma reputação. Mas você só percebe se essa experiência para ela foi boa a hora que ela se vê obrigada a revelar as camadas do personagem dela, da personagem. Sim. Nossa, o histórico dela. No momento, enfrentar o problema, né? Exatamente. Então, funciona. Funciona, cara. O demais elenco... É curtinho para o cinema. Sim. Sabe? Então, é diversão, é legal. Vai sair no streaming em setembro. Já tem essa previsão? Já. É bom saber. Não, mas a gente está falando, parece um spoiler, vai. Não vai no cinema, espera no streaming, não é a mesma coisa. Não é. E é um filme que vale a pena ver no cinema, viu? Porque Exato. Ele tem esse visual que a gente está falando, a música dele tem essa coisa melancólica e, de repente, ela sobe assim, sabe? Então, é legal, é uma experiência legal. E tem o cinema ainda tem uma coisa que é essa capacidade de você se dedicar 82 minutos, ou 2 horas, ou 1h30, o tempo que for, a uma coisa só. Então, sem interrupção, eventualmente você pode até no banheirinho, não aguentou, vai no banheiro, mas teoricamente é para não sair nem para o banheiro, nem para Coca-Cola, nem para pipoca, nem para atender o celular, nem nada. Então, você fica ali e você entra na história. Quando você percebe isso, quando você vê as coisas interrompidas, a memória parece que não registra tanto, parece que você não compra tanto a ideia. Você precisa estar sempre se aquecendo para entrar na trama. Então, e às vezes isso queima o filme. Exato, porque você não se envolveu. Porque eu sinto isso quando eu pego um filme da Marvel com 3 horas de duração, por exemplo. Sim. Porque você tem que lembrar, às vezes, de assuntos do primeiro bloco do filme lá, nos 40 minutos, lá no fim. E você tem que estar com a cabeça boa lá. E aí você não curte, né? Não, você estava falando de elenco, né? Eu pesquisei o elenco e o único ator
que eu acho que a gente pode trazer, que seria o Detetive Park, né? Que é o nome dele é Yu Yeon Seok. Nome bonito, assim, né? Pomposo. Faço a menor ideia do que significa. E nem também não. Aí você vai descobrir que significa gelatina, né? Pôr do sol. Significa Eastwood. Né? Yoon Eastwood, deve ser. É o Zé, né? Mas fala, você descobriu que ele fez Old Boy, mas ele teve um papel secundário. Ele fez o protagonista na juventude, né? Tipo, não, então. E ele tem uma carreira grande, cara, em produções de televisão lá. Então, tá vendo? A gente falava do histórico, né? Da questão das escolas, né? Que a crítica do André parte da questão da escola francesa com a escola coreana, que é uma escola mais recente, digamos assim. E o Old Boy é um excelente representante da escola coreana, tanto que foi adaptado pelo Spike Lee para o mercado americano. Não acho que tenha feito... Não acho, não. Não gostei do que vi na versão americana. Olha que eu gosto bastante do Spike Lee, mas eu prefiro o original. E não sei se foi bem de bilheteria. Acho que criou-se muita expectativa, né, nessas adaptações, enfim. Mas você tem histórico, né, de cinema coreano sendo adaptado para o mercado. Você falou do Parasita, né? Eu acho Parasita. Que tem um projeto, não, para adaptar Parasita para o mercado americano? Não tem, mas ainda está embrionário, né? Depois a gente pode até falar sobre esse filme, porque é um filme que vale a pena falar. Ele tem uma crítica social, tem momentos de tensão, drama, enfim, comédia até. Mas você puxando de memória, Rogério, tem um monte de filmes coreanos que são... o pessoal passa batido, e hoje está na Netflix, está no Prime Video, que são divertidíssimos. Sim. Tem um filme chamado O Hospedeiro, que é um filme de criatura gigante, cara. Na época que saiu antes do Cloverfield. Sim. Naquela época, então, saiu um chamado O Hospedeiro. Cara, é muito bom, porque tem um drama de família acontecendo quando uma criatura gigante invade a cidade. Então, você fala, como que eles conseguem fazer isso? Sede de Sangue, por exemplo, é um baita filme. Sim, o terror coreano é muito bom. E é porque é cru. Ele não tem que ser explicitamente violento para ser violento. Ele é violento no detalhe, entendeu? Exatamente. Então é legal. Eu volto a falar. Quando você pensa em contar uma história e pensa em contar do seu jeito, é o melhor caminho. Porque se você quer contar uma história, mas você vai pensar, como é que será que o americano fazia? Ou será que eu faço assim para botar esse produto no mercado americano, para botar esse filme, para botar essa série no mercado internacional, melhor dizendo? Então você acaba tendo que universalizar. Você acabou. Mas então, a Netflix ela tem esse poder de distribuir mundialmente. É o princípio de uma tela menor, claro. Você pode ter uma tela de 70 polegadas na sua casa, ainda assim não mas é a mesma chance, coisa. Né, Roger? Exatamente, mas é o que você tem, a tua maneira de viajar e de se arriscar. Às vezes quando você cai num catálogo de um streaming gigante, nem só Netflix, qualquer outro streaming, mesmo que seja um Hulu ou outros que não tem no Brasil, que estão chegando, você consegue sair do seu país. Eu acho que isso para um cineasta que está começando ou que não tem grandes ambições, é bom. O Round Six não é coreano? É coreano. La Casa de Papel, você vê que ganhou a versão coreana. Sim. Então, assim, o Round Six, ninguém dava nada. Primeiro porque ficou Round Six. Que porra é essa? Super caricato também, né? Aí você... É a mesma coisa. Imersão na cultura, na interpretação, na maneira como os caras ficam bravos, na maneira como os caras ficam, né, alegres, né? Essas brincadeiras infantis adotadas no seriado. Sabe? É muito legal. É muito, muito rico você ter essa possibilidade. E volto a dizer, chama a atenção do mercado americano porque nada disso foi feito lá. Você tem semelhantes. E tem um negócio, um detalhe que é interessante, que a gente está falando do lado coreano da história, mas tem um lado francês, né? Que é o diretor chamado Denis Decor. E ele nunca tinha feito um filme de suspense. Foi o primeiro filme de suspense que ele fez. Né? E aí eu acho que ele teve uma decisão ousada que foi sair do eixo que ele está acostumado a trabalhar, que é Alemanha e França,
e foi para a Coreia, onde o cinema de ação, de suspense é muito presente, levou esse ar melancólico que ele tem, sabe, das produções de lá. E saiu um filme legal, saiu um filme híbrido, que se diverte e tal. Então você percebe que como vou dizer, esse intercâmbio, que agora está no Brasil e vai estar no cinema, daqui a pouco vai estar na locação, ele serve para poder abrir os nossos olhos também, né? Ó, eu vou dar 2 exemplos também de filmes estreando e que são... Não, um filme estreando, o outro ainda vai estrear, que saem do lugar comum. Você tem a animação para você, para Clarinha, a animação Além da Lenda, o filme. O Além da Lenda é uma série produzida totalmente, uma série de animação totalmente produzida em Pernambuco. Ela estreou na TV Brasil em 2018, 3 episódios. Depois chegou a ser exibida na Rede Globo Pernambuco, Rede Globo Nordeste, perdão, Pernambuco, e ganhou alguns episódios, estão disponíveis no YouTube. E aí os caras disso eles geraram livros, eles foram para longa-metragem, abriram escola de animação, que virou referência no Nordeste. Os caras então têm animadores, então toda a produção feita no local, com mão de obra local, foram para o longa-metragem e vão virar game. Nossa, hein? Então, saindo do eixo Rio-São Paulo, né? Ele não é só uma questão cultural, tem uma questão de grana envolvida também, né? Mas é bacana você ver essas coisas acontecendo. Tornam essa atividade um pouquinho menos enfadonha, né? Porque você ficar falando de Marvel o tempo inteiro, ou de Disney o tempo inteiro, sabe? Ou de DC, é legal quebrar um pouco o gelo, quando sai um pouquinho do lugar comum. Para quem vive disso, voltando à gastronomia, é a mesma coisa que você repetir prato uma semana inteira. Você não vai querer mais saber do prato na semana seguinte. É mais ou menos isso. Você acostuma no mau sentido, né? Exatamente. Bom, essa é uma dica interessante para você. A gente não sei se a gente vai conseguir fazer um vídeo do Além da Lenda, mas já fica uma dica para o André e para você que está nos assistindo aí. Sim. Bom, André, o que mais podemos falar de Desaparecidos? É isso aí? Tem algo mais? É isso, eu acho que o fechamento é esse. A gente tem uma trama boa, um ritmo bom, um filme nota 4 de 5 para mim. Seria 5 se fosse um pouquinho mais longo. E no cinema, vai sair em digital em dezembro é outro. Já me embananei, né? Em setembro, para locação. Então, claro que se o filme ficar mais tempo no cinema, a gente pode esperar um atraso, né? Mas, de todo modo, se você vai assistir a essa crítica nossa, essa nossa conversa, para ver no cinema, maravilha, entendeu? Eu recomendo porque você vai ter uma experiência legal. Se você não vai ao cinema para ver esse filme, mas vai cogitar ver em digital, também eu acho uma boa pedida, né? Para você poder consumir esse filme, porque ele é um filme legal. É um filme que vai trazer para você aí um conhecimento de mundo melhor, mais amplo, né? E diversão, porque é uma história bem legal. E é isso, acho que está feito. Gente, obrigado. Deliberar. Claro, eu como falo sempre, aqui estão as nossas redes sociais passando aqui embaixo. Nós apresentamos pontos de vista os dois assistiram ao filme. Ele escreveu a crítica, mas eu concordo com o que ele está falando, porque é isso, né? Tem coisa que é o que você está vendo, o que você está vendo. Você pode fazer uma leitura um pouquinho diferente, mas o elemento está ali. Então, gostou, não gostou, assistiu, quer mais informação? Fale com a gente, entre em contato com a gente. O André, como sempre, está disponível também no Guia de Terror. André, solta o serviço aí. Podcast, guiadeterror@gmail.com, guiadeterror.wordpress.com, que é o blog, e lá você tem todas as informações, inclusive o podcast e as críticas. Eu estou no Críticos também, né, Rogério? Sim, fazendo colaborações. E exatamente. Se você jogar no Google Guia de Terror, você vai ter opções no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook, ou seja, eu estou em todo lugar. E hoje, graças a uma dedicação aí que já passa de uma década, tá fácil de encontrar o Guia de Terror no Google. Então é isso aí. É isso aí. Parabéns. Obrigado pelo espaço, velho. Obrigado. Imagina, que é isso. Trabalhar com você é sempre uma grande moleza.
dentro do possível, né? Ainda mais que a gente usa não, a gente usa a tecnologia a nosso favor. Se a gente tivesse que fazer isso presencialmente, acho que a gente não sei se a gente seria tão bem sucedido. Pois então, vamos aproveitar. Mas não é? Ou ia na tua casa, você via na minha. A gente não tem isso aqui, é tudo estúdio virtual, é o que a gente pode fazer no momento, né? Então, mais uma vez, obrigado. Curta aí a sua semana, fique de olho nos lançamentos, me dê dicas também para a gente programar os próximos vídeos, seja comentando, né, ou criticando os lançamentos, seja falando de temas especiais, ou só jogando conversa fora. Em breve temos mais um filme de terror acho que em breve nós vamos falar sobre um filme de terror que ainda está por estrear, mas é outra história, tá bom? Logo mais. André, obrigado, meu velho, um abraço. Outro, meu obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau.